Olá, esse é o podcast Filosofia Pop. Eu sou Murilo Ferraz e aqui comigo estão a Dilbênia Machado e o Marcos Carvalho Lopes. Hoje a gente recebe a professora Sandra Haydée Petit, doutora em Ciências da Educação pela Universidade de Paris 8 e trabalha há mais de 15 anos na Universidade Federal do Ceará e é coordenadora do Núcleo das Africanidades Cearenses. Esse é o nosso episódio número 40 e hoje falamos sobre pedagogia. Contamos nesse episódio com textos Como Escrever sobre África, de Binyavanga Wainaina, interpretado pela atriz Maria Elisa. Nós tivemos problemas técnicos na gravação desse episódio e a qualidade do áudio está muito ruim, principalmente depois da primeira hora de programa. A gente fez o melhor possível na edição para tentar melhorar essa qualidade, mas o áudio não ficou muito bom, a gente pede desculpas aos ouvintes. Nós vamos tirar um pequeno recesso para reorganizar as coisas nesse início de ano, a gente deve voltar com o programa em fevereiro. Para acompanhar o Filosofia Pop, você pode visitar o nosso site filosofiapop.com.br, que tem, além do podcast, textos sobre diversos assuntos filosóficos e também espaço para você deixar os seus comentários. Nós também estamos no Twitter como @filosofia_pop e no Facebook com facebook.com/podcastfilosofiapop, tudo junto. Mas eu tenho o nosso e-mail que é o contato@filosofiapop.com.br. Para receber os nossos episódios na hora em que forem lançados, você pode assinar o nosso feed no seu celular. No nosso site tem um guia explicando como fazer isso. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. Vamos então para a nossa conversa sobre pedagogia. Hoje a gente está aqui, eu, Marcos, a Dilbênia também está aqui. A gente recebe hoje, direto de Fortaleza, a professora Sandra Haydée Petit. Ela tem graduação em Línguas Estrangeiras Aplicadas, mestrado e doutorado em Ciências da Educação pela Universidade de Paris 8. Ela trabalha há mais de 15 anos na Universidade Federal do Ceará e é coordenadora do Núcleo das Africanidades Cearenses. Ela é orientadora da Dilbênia. Eu gostaria de pedir para você se apresentar aí para o pessoal, quem não te conhece, saber quem é você e o que você trabalha. Ok, é bom falar com vocês. E eu sou a Sandra Petit e eu sou cubana de origem, né? Nasci em Cuba, mas fui criada em vários países, porque desde pequena nós saímos de Cuba, por vários motivos. Meu pai é haitiano, minha mãe cubana. E aí terminamos ficando em diversos países. Desde China, quando eu era pequenininha, que não tenho lembranças, que era muito pequena. Depois França, depois Suécia. E depois de Suécia, teve também um período curto aí na Espanha. Depois retorno para a Suécia. E depois de tudo isso, voltei para a França e finalmente para o Brasil, né? Então, esses são os principais países que eu, morei, né? Tem outros países que eu visitei, mas esses são os países que tiveram mais importância na minha vida, né? Os países que eu realmente permaneci. Então, eu tenho essa trajetória de uma pessoa, vamos dizer, que está acostumada a viver vários deslocamentos. Eu acho que isso tem influenciado a minha maneira de ver a vida e a minha forma de me transformar ao longo da vida. Porque sempre tive necessidade de retomar e de me transformar por conta dessas mudanças também geográficas. A nossa conversa de hoje vai ser sobre pedagogia. E eu gostaria de começar perguntando para a Sandra o que é pedagogia? É a pergunta fácil que a gente sempre faz no começo, assim. É a pergunta bem, né? Fácil. Então, a pedagogia, ela surge a partir de uma experiência, assim, na verdade, de várias experiências que nós viemos tendo no NAS, que é o Núcleo das Africanidades Cearenses, que eu coordeno na Faculdade de Educação da Universidade Federal do Ceará. Nesse núcleo de africanidades, nós realizamos extensão, pesquisa, grupo de estudo, várias coisas. E faz parte, digamos, dessa rede de NEABs, que são os Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros. Bom, em 2009, nós fomos convidados não, nós respondemos a um edital, não fomos convidados, nós respondemos a um edital da SECADI, né, que era a Secretaria da Diversidade e SECADI ligado também ao MEC. Então, esse edital era para cursos de especialização envolvendo o quilombo. E nós, então, no NAS, que éramos principalmente eu e o professor Henrique Cunha, que também participa do NAS e que é professor da pós-graduação na educação,
também, além de ser professor da engenharia elétrica, eu e ele, nós criamos um curso de especialização atendendo a um edital da CECADI. E esse curso, a especificidade é que nós realizamos esse curso no Quilombo, porque até então existiam muitos cursos com a temática de Quilombo, mas não realizados necessariamente dentro de Quilombo, né? E então essa foi a grande especificidade desse curso. Era sobre Quilombo, era sobre a história e cultura africana e afro-brasileira, também relacionando com a Lei 10.639, né, que coloca a obrigatoriedade do ensino, da cultura, da história e do ensino da cultura e da história africana e afro-brasileira nas escolas. Então, era uma junção dessa questão da lei com também as diretrizes para justamente a educação quilombola. Então, nós criamos então esse curso que foi dentro do quilombo, em 2 quilombos, nos Inhamuns, que é uma região do Ceará, fica perto do Piauí, e nesse local já existiam centros culturais afro-brasileiros dentro do quilombo. E então o curso aconteceu dentro desses centros culturais afro-brasileiros, e que foi muito interessante porque nós tínhamos que nos deslocar, nós professores e também os cursistas, a cada 15 dias para o quilombo para realizar os módulos do curso de especialização. E foi durante essa experiência que nós colocamos em prática o que nós já vínhamos fazendo de forma dispersa, que era, nós trabalhamos com intervenções pedagógicas, com assessorias pedagógicas, nós trabalhávamos com pesquisas, nós temos vários orientandos, né? E nós já tínhamos bastante orientações nessa área das africanidades, e nós tínhamos também muitas experiências vamos dizer, de inovações pedagógicas dentro da sala de aula, dentro do próprio curso da Faculdade de Educação da UFC, e também em diversas experiências que as pessoas nos convidam para realizar palestras, para realizar mini cursos mais prolongados, mas nunca um curso de especialização. E o que foi a importância desse curso é porque, além de acontecer no Quilombo, ele teve uma grande intensidade, porque a cada 15 dias, durante mais ou menos um ano, nós ficamos nos deslocando para esse local. E foi bem importante isso, porque nós vivenciamos a realidade quilombola, né? E nós ficamos no topo de uma serra, nós tínhamos que ir até a cidade, depois pegar transportes não muito confortáveis, né, para subir a serra, que eram 18 ou 20 quilômetros, mas numa estrada muito ruim, muito difícil, com muito pedregosa e tudo mais. Quando chegávamos lá, nós vivenciamos aquele ar puro, mas também as dificuldades do quilombo. E então, foi lá que nós decidimos fazer o curso o mais, vamos dizer, afro-referenciado possível. Nós procuramos que o curso ele já tivesse a cosmovisão africana, embasando toda a metodologia do próprio curso, né? E a forma de avaliação e tudo mais. Então foi um verdadeiro laboratório para aquilo que nós já vínhamos pensando, e foi como uma forma de concentrar essas nossas ideias e nossas intervenções. E é por isso que a pedagogia nasceu lá, no Quilombo, né? Nasceu um nome, porque eu e a pessoa que estava coordenando a área pedagógica, né, que era a Geranilde Costa e Silva, nós procuramos um nome para aquilo que nós estávamos fazendo. No decorrer do curso, nós precisamos dar um nome a essa inovação pedagógica. E aí, nessa busca, a Geranilde Costa, ela teve a ideia da pedagogia. E então surgiu o nome na boca dela, né? E eu pensei, excelente, essa é uma boa ideia. Vamos usar isso, porque é exatamente o que nós queremos fazer. Empretecer a pedagogia no sentido dos referenciais, não no sentido da cor especificamente, né? Da cor das pessoas, da cor dos professores ou dos filósofos, mas no sentido
de trazer os referenciais da cosmovisão africana para dentro da pedagogia, que, a nosso ver, estava muito, de certa maneira, eurocentrado e brancocentrado, sempre no sentido das referências, né? E aí nós tentamos ver como é que nós poderíamos dar, então, esse novo nome, ele poderia estar mostrando exatamente o que nós queremos fazer, né? Uma vez eu falei até com o professor Kabengele Munanga, eu entreguei o livro Pretagogia para ele, que eu escrevi no ano passado, e ele achou interessante o nome. Ele disse, eu gostei do nome, porque ele já diz a que veio. Então é mais ou menos isso. A ideia da pedagogia é realmente empretecer uma pedagogia que até então estava, né, se a gente vê do ponto de vista do que é ensinado na universidade, nos cursos de pedagogia, e se a gente vê o conceito de pedagogia que circula, é um conceito e é uma forma de ensinar a pedagogia, né, que é muito voltado para determinados referenciais de determinados países, de franceses, muito de franceses, pode ser de alemães, pode ser de portugueses, pode ser de ingleses, eventualmente, pode ser de norte-americanos, mas, né, que ali não é só o europeu, mas são principalmente alguns europeus, né? Nem todos os europeus que influenciam a pedagogia. Às vezes tem algum Vygotsky que já é russo, mas na verdade há uma concentração muito grande nesses europeus, né? Especificamente, que não são nem representativos de toda a Europa. Quando eu conheci a pretagogia, que na verdade eu estou conhecendo, eu lembro que a primeira frase que me chamou a atenção foi: pretagogia é uma pedagogia de pretos feito para brancos e índios, né? Essa perspectiva de descolonização dos saberes mesmo, né? De sair de uma pedagogia um tanto quanto colonizada, né? De academia colonizada, para uma perspectiva outra, né? Sendo que as nossas experiências, as nossas histórias, o chão de onde a gente veio é que realmente é significante nesse processo de construção, né, da nossa formação, da nossa educação. E aí, assim, pensando nisso, eu queria saber um pouquinho dos princípios filosóficos que estão baseando a pretagogia. Quais são esses princípios? Então, repetindo um pouco que nós estamos escrevendo em vários livros, um dos princípios é de reconhecer que o autorreconhecimento, né, da afrodescendência, porque existe uma tendência de negação à afrodescendência, né? Muitas vezes as pessoas têm uma relação com a afrodescendência e não conseguem reconhecer. Então a pretagogia, ela permite ajudar a pessoa a se descobrir e a afirmar essa relação, né, que ela tem com uma ascendência africana, mesmo que não seja a única ascendência, mas que quase todos nós temos uma relação. E que tipo de relação nós estabelecemos? Então, né, no caso da pretagogia, é importante o aspecto afirmativo, trabalhar o pertencimento, né? Esse pertencimento que eu chamo de pertencimento afro, né? Porque nós poderemos até ter outros pertencimentos, mas o pertencimento afro, ele é aquele pertencimento que acontece quando você reconhece que você tem uma influência, digamos, importante da sua relação de ascendência africana e que ela está no seu dia a dia, ela está na sua cultura, na sua forma de expressão, na sua forma de considerar a vida e o mundo. E aí, então, esse é um princípio importante. Outro princípio importante é de reconhecer a ancestralidade, que nós temos uma relação com a ancestralidade africana e que a ancestralidade, ela permeia o nosso modo de ser e estar, e que a ancestralidade é importante para nós trabalharmos. Não é uma ancestralidade estagnada no tempo, né? Mas no sentido que o Eduardo Oliveira vem trazendo, né? Uma ancestralidade que se atualiza constantemente. E também outro aspecto
é reconhecer que existe um elemento de religiosidade, né, na nossa cosmovisão africana, e que esse elemento de religiosidade ele é importante porque é algo que permeia a cultura negra que nós herdamos, né? Nós herdamos uma cultura que só conseguiu se manter devido à força espiritual, né? Essa força espiritual ela vem de determinadas religiosidades, de diferentes etnias, não de uma única. Mas essas etnias, né, que nos influenciaram, quer seja de linhagem Yorubá, ou Banto, ou Jeje, enfim, diversas linhagens, essas diversas linhagens, elas aqui produziram uma forma de considerar a vida, de considerar o modo de ser, estar e de agir. E esse modo de ser, estar e agir, nós só conseguimos entendê-lo se nós acessamos alguns elementos dessa religiosidade. Por isso que é importante que essa pedagogia ela procure entender essa religiosidade e procure elementos dessa espiritualidade para trabalhar no dia a dia, independentemente da religião que você é adepto, né? Porque não se trata de nenhuma forma de doutrinação, mas se trata de uma percepção dos elementos, né, dessas religiosidades que estão presentes e que permeiam a cultura negra de modo geral. E outra questão importante dentro disso é perceber que a sacralidade, que é um elemento que está dentro da religiosidade, né, que a sacralidade ela faz parte da nossa vida e da nossa forma de considerar justamente esse mundo, esse cosmos. E isso é interessante porque você pode até, de certa maneira, não ser adepto a nenhum tipo de religiosidade afro, e você, mesmo assim, você precisa entender o que são esses elementos de sacralidade. É aquilo que faz com que a cultura, muitas vezes, ela vem de forma ritualizada, né? A maneira como nós nos consideramos os elementos da natureza, por exemplo, é de respeito, de grande respeito aos elementos da natureza, né? É uma visão ecológica, né, que nós temos, essa não separação do ser corpo humano, né, dos outros seres, que para nós são seres vivos, né, os seres da natureza, os seres do cosmos. Então, isso gera um elemento de sacralidade, de respeito a essa sacralidade. Nós também achamos muito importante as tradições orais, mostrar que a oralidade ela já contempla uma série de ciências, as ciências de forma muito entrelaçada, porque na oralidade africana não existem separações compartimentadas. Então, quando você acessa a oralidade, no sentido do Ampateba, você não acessa apenas uma linguagem verbal, que isso é apenas um elemento possível da oralidade. A oralidade é algo muito amplo, uma forma também de fazer ciência, de construir saberes, de se relacionar com o outro, de se relacionar com a comunidade. Então, é algo muito amplo. Então, as tradições orais, a oralidade africana, ela exige a participação do corpo, né, no aprender, no ensinar, na construção de saberes, nas ciências, né, na elaboração das ciências, das diversas dimensões da vida. Então, os 5 sentidos participam da elaboração da vida. Não se pode entender uma pedagogia que funcione apenas as pessoas falando e escutando, né? Uma pessoa fala e os outros escutam, e os outros simplesmente reproduzem ou a escuta ou a fala e depois passam para a escrever. E aí se utilizam da leitura e da escrita. Isso é muito interessante, mas é muito pouco diante da oralidade. A oralidade ela é mais abrangente, porque ela envolve a gestualidade, a musicalidade, a dança, a teatralidade. Ela envolve as habilidades das mãos, né? Realizar artesanato, as artes visuais, as artes gráficas, enfim, as artes de modo geral, né? Na verdade,
todas as artes eles têm elemento de oralidade, né? A artesania, né? Então, existem muitas formas de oralidade. A oralidade é algo muito amplo, são muitas formas de conhecimento. É você entrelaçar conhecimentos, entrelaçar ciências que muitas vezes hoje nós vemos de forma separada, né? Então, nós achamos muito importante trabalhar com a inspiração das tradições orais. E também achamos muito importante entender as africanidades como elementos que possuem várias marcas, né? Que nós estamos chamando de marcadores, né? São vários marcadores que você pode encontrar. Na verdade, são múltiplos marcadores, né? Você pode encontrar essas africanidades não somente nos elementos, vamos dizer, estritamente africanos, mas numa série de reelaborações. Então, nós levantamos, né, através do tempo, várias formas em que a africanidade se faz presente, né? Identificar esses elementos das africanidades é algo muito importante para a pedagogia, né? Eu tentei sistematizar isso que nós, com esse grupo, vem fazendo, e eu encontrei, assim, consegui elaborar 30 marcadores das africanidades, mas que não pretendem dar conta das culturas africanas ou afrodescendentes, mas apenas são elementos que nos permitem, pelo menos, trabalhar diversas dimensões, diversos aspectos das nossas africanidades. E então procurar essa forma de fazer, né, entrelaçada, né, do nosso dizer ser também o fazer, né? Dentro da ideia do dizer e fazer. Então, o que eu digo também eu faço. Eu procuro não ter aquela coisa de eu ensino cosmovisão africana, eu ensino as africanidades, mas eu tenho um modo de fazer que não tem nada de africanidade. Então, eu procuro também, dentro da pedagogia, trazer um modo de fazer que traz os elementos, as dimensões de vida e de pensamento, modos de fazer, de construir conhecimento, que são ou africanos ou reatualizações, né, dessas nossas heranças. Eu fiquei curioso, por conta da origem da pedagogia dentro do Quilombo, de fazer mais perguntas sobre essa experiência, assim. Eu acho que muitas vezes nosso ouvinte não tem nem muita informação sobre como é um quilombo hoje, como ainda existe uma espécie de distanciamento em relação a essa cultura urbana, de como tem muitas tradições que precisam ser preservadas e levadas em conta no processo de educação. Eu queria fazer uma pergunta assim, para que você comentasse um pouco mais sobre como foi o resultado dessa experiência inicial da pedagogia, que deu origem à pedagogia. E eu vou perguntar uma coisa especificamente. Você falou que procurou várias práticas diferentes para tentar desenvolver um tipo de educação que partisse da cosmovisão africana, né? Eu vou perguntar sobre duas coisas, sobre como se dava isso em relação à escrita e avaliação, que você comentou que também que tinha um processo de avaliação diferente. Só para uma provocação assim, eu fico pensando assim que a pedagogia nunca vai ser uma pedagogia infantil, né? Porque a noção de infância pressupõe a ausência de voz do outro, né? Então a pedagogia vai ter que ser uma pedagogia muito barulhenta, né? Enfim, eu acho que a pedagogia, ela serve para qualquer idade, com as devidas adaptações, né? Mas uma das ideias também é de você desconstruir essas barreiras, né? Vamos fazer uma educação só infantil, vamos fazer uma educação só para aquela série, depois uma educação para ensino médio, depois universitária, etc. E a gente trabalha também com a desconstrução disso, né? Porque eu também tenho uma influência muito grande da educação popular, particularmente, né? E outras pessoas que estão nessa corrente também têm uma ligação com a educação popular. Então, o que acontece? Na educação popular, uma das coisas que a gente procura é sempre aquela ideia do ciclo de cultura, de algo que aproxima as categorias diferenciadas. Então, é importante isso. Por isso que foi importante estar no Quilombo,
ter pessoas quilombolas participando do curso. Inclusive, algumas pessoas não iam conseguir o diploma, né, a certificação, porque elas, como o líder quilombola que nós tivemos, o Pedro, desculpa, é o nome dele, Pedro. O Pedro Dominador, por exemplo, é um líder quilombola de longa data, mas ele não tinha graduação, né? O que acontece? Ele participou do curso todo. Foi muito importante a participação dele, e membros da família dele e outras pessoas. Tínhamos dentro do curso a participação dos mestres de rezado, né? Rezado de caretas. Então tivemos mestres de rezado de caretas participando do curso, mas obviamente esse mestre ele vinha de forma facultativa. Mas era importante a participação dele, porque ele trazia não só a musicalidade dele, mas o olhar dele sobre as coisas, né? E tudo isso ajudava, né, a construir essa pedagogia, porque uma das coisas importantes de ser no quilombo é porque no quilombo você não vive, pelo menos nesse quilombo que nós estamos, né? Porque existem diferentes tipos de quilombos. Esse é o quilombo rural, né? Existe o quilombo urbano, mas o quilombo rural, a maioria deles vive um certo grau de isolamento, não total, né? Mas eles vivem um pouco mais afastados, né, da cidade, e eles não têm, então, esse trânsito constante de estar todo mundo ligado, conectado constantemente. Por exemplo, tinha um desses quilombos que nós não tínhamos, era muito difícil usar o celular. Era só em determinado topo de serra que a gente podia acessar o sinal, e geralmente as pessoas ficavam sem celular, consequentemente ficávamos também sem internet. Nós ficávamos, nesse sentido, aparentemente isolados, e nós tínhamos um contato com o quê? Com a natureza, porque nós estávamos numa serra. Então, obviamente, isso é totalmente diferente a forma de aprender numa serra, nesse ar puro, sem celular, sem internet, e você também envolvido ainda pelo modo de fazer mais rústico, né? De várias coisas. E as dificuldades também de ter a água constante, de você ter uma limitação no uso da água, de você ter dificuldades para subir a serra, para descer, enfim, coisas que fazem parte do dia a dia desses moradores, mas não para nós que viemos da cidade e que muitos de nós éramos de outra classe social, né? Mais, digamos, favorecida do ponto de vista material, mas que, em compensação, no quilombo, você encontra ainda não só algumas tradições, mas você também encontra uma relação entre as pessoas que é uma relação mais próxima, né? Mais solidária, e onde as pessoas constroem mais juntos, né? E ainda tem uma relação, por exemplo, nós teve um módulo que nós subimos uma serra, né? Nós já estávamos em cima da serra, mas aí fomos subir, né? Uma serra mais alta, e fomos subir e chegar numa determinada pedra, que as pessoas tinham muita facilidade de chegar naquela pedra, uma pedra gigante, que a gente tinha uma vista maravilhosa de lá de cima. Então só isso já gera um sentimento espiritual, né? E aí esse percurso até a pedra foi um verdadeiro rito de passagem para muitas pessoas que não têm hábito de andar na natureza assim. E aí o líder, por exemplo, esse líder quilombola que estava lá, ele subiu com a maior facilidade e depois ficou nos ajudando, né, a encontrar os caminhos da serra e como chegar até a pedra e e a vida, e falar da vida dele, de como o que eles faziam quando eles vão cultivar as coisas lá, e que eles têm que passar por vários elementos difíceis para nós, subir pedra, subir em locais de acesso difícil, né? De às vezes ter que andar com facão para abrir caminhos, né? E para chegar e lá plantar seu roçado e coisa tal.
E isso é feito com muita naturalidade. Eles vivem alguns aspectos urbanos, eles assistem à televisão, né? Eles já têm lá tem eletricidade, porque hoje muitos quilombos já têm a energia, né, elétrica, né? Que modificou bastante a vida, porque antes eles escutavam, eles tinham as contações de histórias à noite, né? E hoje, devido à televisão, isso já está ficando mais raro. Mas os mais velhos ainda têm isso muito presente, né? Nas histórias deles, na forma deles se comportarem. E as pessoas, então, têm ainda as brincadeiras, né? E utilizam muitas brincadeiras ainda. Algumas coisas eles têm ainda da forma de fazer brinquedo. Agora, tudo isso que eu estou falando é uma parte da realidade quilombola, mas também é algo que está em grande mutação, porque nós temos os elementos da modernidade que invadem os quilombos, não sempre de forma respeitosa, e invadem mesmo porque chegam no momento a atropelar completamente, às vezes, as culturas pré-existentes e simplesmente substituem uma pela outra, né? E não convivem necessariamente de forma equilibrada. E você tem as pessoas que se sentem cada vez mais distantes dessa forma de viver mais próxima da natureza e tudo mais, vão aprendendo coisas que não tem nada a ver nas suas escolas, que as escolas muitas vezes não têm nenhuma educação quilombola, é aquela educação que você encontra em qualquer lugar, em qualquer lugar da cidade, em qualquer outro lugar, que não corresponde à forma deles, da história deles, não conta a história deles, não mostra a realidade deles, não trabalha as culturas, né, pré-existentes. Então, traz uma cultura diferente, e que é aquela cultura já empacotada, que nós conhecemos, que é muito eurocentrada e não traz significância para ele. E aí você tem uma escola que é alienada, de certa maneira, né? E você tem a entrada de grupos religiosos que são contrários à cultura negra, né? Essa é a verdade, porque a partir da visão desses grupos religiosos, que são grupos religiosos conservadores, né? E que dizem que aquilo é feio, que aquela cultura que eles faziam, de dançar até a tarde à noite, de fazer um coco, de dançar, de ter alguma relação afro-religiosa. E mesmo aqueles que não fossem afro-religiosos, mas simplesmente de estar dançando, de estar cantando, de estar fazendo, eles começam a dizer que as expressões do corpo, elas são nocivas, nefastas. Eles começam a incutir na visão dessas pessoas que aquilo é o motivo deles não avançarem. Eles não avançam mais, eles não estão mais, vamos dizer, civilizados, de certa maneira, porque eles ainda mantêm essas culturas. E essas culturas têm a ver com a afro-religiosidade, porque elas se alimentam, de alguma maneira, dessa herança, independentemente do credo que você possa ter. E infelizmente, esses grupos religiosos que estão chegando nos quilombos, eles estão fazendo um verdadeiro trabalho de destruição da cultura negra e da história negra, e tentando fazer uma nova colonização, né? Recolonizar aquilo que já foi colonizado, né? No passado, em 1500. Quando chegamos lá, nós encontramos a influência desses grupos lá, onde muitas dessas culturas deixaram de ser mantidas por conta desses grupos religiosos que não aceitam, e que um grupo familiar começa a adentrar, e depois os outros grupos familiares eles vão entrando dentro dessa visão de mundo para não ficarem distantes dos seus entes familiares, dos seus parentes. Então, um vai influenciando o outro, e as pessoas não querem ficar de fora do grupo familiar, porque a família é muito importante no quilombo. Os grupos familiares são muito importantes, né? São poucas famílias e que, de certa maneira, se entrelaçam. Aí nós temos esse problema, nós temos o problema da migração, onde muitas pessoas estão saindo do quilombo para encontrar uma forma de sustentação, e vão para São Paulo, vão para lugares distantes, não retornam e deixam o quilombo com crianças e pessoas mais velhas,
e aquele grupo intermediário do meio, né, dos adultos, jovens e tudo, que poderiam estar empreendendo coisas novas, eles estão diminuindo o número, juntando com essa coisa de não manter o pertencimento afro. Então você tem uma situação contraditória dentro dos quilombos, que hoje em dia nós temos várias contradições em quilombos. Tem quilombos que mantêm realmente a sua história, que trabalham a sua história, e tem muitos que não, porque é muito grande o ataque constante aos quilombos. Inclusive lá, nesse quilombo oriental, o líder quilombola, um deles, ele falava que antes do nosso curso de especialização, as pessoas não chamavam de quilombo, aquilo não era quilombo para eles. Eles não sabiam nem que conceito era esse. Eles simplesmente diziam aqueles negros, é o lugar daqueles negros. Então eles apenas eram vistos como os negros, como os negros rústicos, não sensibilização, né? E graças ao curso de especialização, eles passaram a ser dado uma visibilidade positivada e que eles foram percebidos pelas populações ao redor, primeiro como quilombolas, que antes eles não eram considerados como uma comunidade realmente, né? Mas como pessoas lá atrasadas, pobres, negros, e todas aquelas ideias pejorativas ligadas aos preconceitos racistas. E com esse trabalho que nós realizamos, nós conseguimos modificar isso, porque foi construído um centro cultural, antes da gente não chegar, já foi construído um centro cultural naquele lugar afro, e nós conseguimos mostrar que era possível dar vida a esse centro cultural com ações que venham fortalecer esse pertencimento afro, que é algo muito importante para a pedagogia trabalhar. Você tinha falado sobre marcadores das africanidades. Eu gostaria que você falasse mais um pouco sobre isso, sobre o que são, assim, quais são, assim, mais ou menos, e como que utiliza esses marcadores, para que servem. Bom, então eu vou tentar conectar com a outra pergunta que eu deixei sem resposta, né? Que é sobre a metodologia, a avaliação que nós utilizamos, né, no curso, né? A forma de avaliação. Porque os marcadores, eles surgem um pouco desse fazer pedagógico. Como ensinar vamos dizer, as africanidades na escola ou na universidade, né? Numa aula, por exemplo, como a que eu ministro de Cosmovisão Africana, que eu ministro esse conteúdo na universidade, como fazer isso para esse método ele estar se coadunando com aquilo que nós estamos falando, né? O dizer e fazer. Então, nós procuramos então criar dispositivos pedagógicos que permitem o corpo se fazer presente, o corpo ser fonte de conhecimento. Então, nós podemos dançar o conhecimento, nós podemos cantar o conhecimento, nós podemos teatralizar o conhecimento, enfim, usar todas essas linguagens. Nós podemos, obviamente, também escrever, claro, mas a escritura, por exemplo, ela não precisa ser somente a escritura convencional, aquela enquadrada, que só pela forma academicista, digamos, né? Porque o conceito de academia também precisa mudar. Então, nós podemos ser acadêmicos escrevendo na forma de cordel, nós podemos ser acadêmicos escrevendo na forma de conto, como já temos uma tese, né? Uma dissertação e uma tese de doutorado pela Rebeca Alcântara e Meje, né? Que é totalmente feita na forma de conto, né? A dissertação na forma de conto e a tese também de doutorado. Ou seja, você não precisa que a escritura ela seja só nessa linguagem. Então você tem que trabalhar com várias linguagens. Então essa é uma das questões. Quando você vai ensinar e você vai pensar nos dispositivos pedagógicos, não se ater apenas àquelas formas convencionais de dar aula e de avaliar também. Você pode avaliar várias coisas. E uma coisa que nós achamos importante na avaliação terminou sendo assim preponderante, né? Porque você pode dar todos esses conteúdos, falar o que é cosmovisão africana, falar o que é tradição oral, falar o que é movimento social negro, falar sobre
o que são civilizações, aspectos civilizatórios das culturas africanas, que o professor Henrique Cunha trabalhou, por exemplo. Falar do próprio conceito quilombo, como a professora Piedade Videira trabalhou, a professora Simone também. Teve vários conceitos, várias temáticas. Todos esses conceitos você pode trabalhar de uma forma convencional, com data show, dizendo do que se trata e tudo mais, e as pessoas vão aprender, mas não vão necessariamente incorporar, né? Por quê? Porque para elas incorporarem, principalmente devido a esse peso dessa colonização, dessa colonialidade, né? Na verdade, as pessoas elas não se apropriam disso de forma mais completa, digamos. Elas vão pegando isso como se fosse numa posição de exterioridade. Os africanos, eles são assim, os negros são assado, e não percebe que existe uma relação muito próxima com esse africano e que a própria negritude está nele ou nela, né? Aí fala dos negros como uma coisa muito distante, e muitas vezes a pessoa não só é negra, mas às vezes ela mesmo não sendo, vamos dizer, não tendo essa relação da cor negra, né? Mas ela tem os elementos da cultura muito presentes, mas ela não sabe identificar e não consegue valorizar. E daí que chega a importância dos marcadores, que eu vou já falar. Mas a avaliação, então, ela precisa também fortalecer esta ideia de trabalhar com várias possibilidades. Então, uma das formas da avaliação por especialização é que eles tinham que trazer a história deles das africanidades. Como trazer a minha história das africanidades? Que relação que eu tenho de africanidades na minha vida? E isso foi um grande desafio. Por quê? A gente falava de cosmovisão, de tudo mais, mas na hora de perguntar, o que isso tem a ver com você? E onde isso está na sua vida, no seu percurso, na sua história? As pessoas apresentavam seu currículo vitae, eu estudei tal coisa em tal ano, eu não sei o que, eu fiz tal diploma. Gente, isso não é a cultura negra. Onde é que está, de fato, a história de você? Onde é que estão os referenciais? Onde estão as pessoas negras na sua linhagem, por exemplo? Quais são as pessoas que tiveram alguma importância na sua vida e que foram pessoas negras e que também trouxeram a cultura negra, ou não eram negras, mas tinham muito fortemente esses elementos dentro de si e faziam. Então, nesse momento, a gente percebeu que o principal elemento do curso é o pertencimento afro. Se você não trabalha o pertencimento afro, você não conseguiu nada. Você conseguiu pessoas falando palavras bonitinhas. Isso é Ubuntu. Isso aí é cosmovisão. Isso aqui. Mas, na verdade, na hora de vivenciar aquilo, de repassar isso para um outro grupo, não vai estar presente. O que acontece? Então, esse trabalho, ele começou com: vamos criar umas árvores, né, sobre a nossa história, porque as pessoas não conseguiam escrever, porque elas não conseguiam descobrir onde estavam essas afinidades nas suas histórias, né? Porque a africanidade parece um palavrão, né? Como assim? A africanidade é uma coisa tão distante. Gente, é muito preocupante isso, porque é uma coisa tão próxima da gente, se tornou uma coisa muito permeada não só de preconceitos, mas permeada de um distanciamento muito grande. Então, como fazer para as pessoas se reconectarem? Porque isso é uma falta de conexão, né? Sem conexão, como diz o José F. Gizebo, né? Se você não consegue se conectar com a sua história, com os céus, então você é obrigado a se conectar com alguma coisa emprestada. Emprestada por quem? Pelo colonizador, né? Porque o efeito de colonialidade é muito grande. Na mídia não tem nada que nos dê um sentimento de pertencimento afro. Na escola não tem. No modo geral, você não vê uma valorização muito forte disso. Então, o que acontece? Você tenta fugir até desse pertencimento. No entanto, ele está na sua vida de forma intrincada, né? Totalmente presente. Então, você tem um ser, vamos dizer, que termina se alienando de si mesmo, né? E isso é um problema até psicológico muito
grave, né? Uma psique totalmente colonizada. Então, como é desfazer isso? Então, primeiro temos que identificar o que tem nas nossas vidas que tem a ver e como tem a ver. E qual o papel que isso tem para nós, o que se desempenha nas nossas vidas, né? E aí é um verdadeiro descobrimento para as pessoas. E aí construir as árvores das suas histórias de vida foi importante, isso faz parte da avaliação. E depois da árvore, então era momento de fazer a narrativa da árvore. Então nessa narrativa você tinha que contar a sua história através dos elementos que estavam na árvore, né? Que era a sua árvore. Nós fizemos um museu das árvores. Então, por exemplo, imagina 30 pessoas fazendo sua árvore, desenhando suas árvores e distribuindo as africanidades das suas vidas pela árvore. Então, depois nós pudemos fazer uma exposição de todas as árvores e fazer um museu das árvores, né? Passear pelos museus e descobrir as africanidades de uns e dos outros, árvores que foram nomeadas, dados nomes, a árvore tal, a outra árvore tal. Então, depois das árvores, foi mais fácil escrever. É como se você tivesse desbloqueado todo aquele grau de preconceito, aquele grau de apagamento. Você tivesse conseguido abrir uma brecha bem grande dentro desse apagamento, aí pronto, floresceu o quê? Um monte de narrativas impressionantes sobre essas histórias. E aí foi que, na hora que nós conseguimos fazer a sistematização, né, aos poucos disso, começamos a ver que ali tinham elementos recorrentes, né? Então, os marcadores, eles passam por... É uma forma que eu tentei, depois de sistematizar isso, né? Eu levei, inclusive, esses marcadores da primeira vez para uma atividade no Memórias de Baobá, que foi com alunos de ensino médio junto com professores. E nessa atividade do Memórias de Baobá, nós trabalhamos com esses marcadores, que eram religiosidades, era ancestralidade. Por exemplo, na ancestralidade você tem a linhagem. Então, o aspecto de linhagem, né, é muito importante você descobrir que você tem linhagens africanas, né? Ou seja, você tem ascendências africanas, que muita gente nega. Depois descobre que tem. Não só descobre e passa a valorizar. E descobrir que você tem musicalidades, que você tem as danças, que você tem a teatralidade. E os marcadores, eles passam também pelas formas de escritura. Porque você pensa na escritura, você esquece que existe, por exemplo, o cordel, uma forma de escritura. E para algumas pessoas, mesmo sendo popular, isso é algo perfeitamente natural e que tem uma influência negra muito importante, né? O cordel é apresentado como algo europeu, mas na verdade o cordel tem muitos elementos das africanidades. Então é você identificar que elementos são esses. Você perceber que os marcadores também transitam por elementos como as curas. E o que são as curas? Todas esse enorme, né? Essa enorme quantidade de saberes, de formas de cura. E aí você tem as rezas, você tem as rezadeiras, você tem as diferentes formas de cultuar, né? Você tem as diferentes formas de comer, porque a comida não é só o comer, né? Então o marcador, ele puxa também, ele não é só uma palavra solta, né? Ele puxa também toda uma filosofia. Então quando você fala em comidas, você não fala somente o tradicional feijoada e não sei o que, essas bobagens que as pessoas falam. Porque elas falam, é feijoada, porque os africanos, ou afrodescendentes faziam feijoada. Não, não é isso não. É muito mais, é a forma de estar comendo, de comer junto, dos significados que a comida tem, dos mitos relacionados à comida, das histórias relacionadas à comida. Aí tem o elemento contação de história, né? Aí na contação de histórias são diversas formas de contação, são as lendas, são as parlendas, são os diversos provérbios, são diversas formas de usar a língua, né? Você tem essas formas de linguagem, você tem a forma africana de falar, você no sentido do cearês, o tal cearês, por exemplo, que é um africanês, né? Porque existem muitas palavras cearenses que são chamadas de cearês, o modo cearense de falar, e que tem, na verdade, a origem banto, né? Então, assim, tem muitas palavras.
E você tem, então, esse vocabulário para trabalhar, né? Isso também é um marcador. E, enfim, são 30 marcadores e é impressionante, assim, quando você começa, você não sabe mais onde parar, porque você sempre encontra mais coisas, né? Nos artesanatos, você encontra formas de artesanatos que são africanos. As tecnologias, você encontra formas de tecnologias que são heranças africanas, né? Você encontra até, hoje tem até as pessoas que sabem que o ouro era trabalhado pelos africanos. Então, tem uma forma de você trabalhar o ouro das joias, né? Que é africano, né? E que você pode hoje descobrir. Você hoje descobre que as adinkras são símbolos, né? De formas de ideogramas, né? Esses adinkras, elas têm simbologias que a gente vê em algumas portas, né? A gente anda pela rua e aqui mesmo no Ceará a gente vê formas, né, de adinkra, né? Em detalhes de portas, de grades, né? De grades sobretudo. Então aí você passa a ver que a simbologia existe. Então circularidade é um outro marcador. A circularidade não é só fazer ficar em círculo, as rodas, né? As diversas formas de rodas, que obviamente as danças têm muito, né? Mas você tem cirandas e tudo mais, mas você tem a forma de pensar circular. Você tem a circularidade como um modo de se relacionar com as plantas. Então tem muitas coisas da circularidade também. Então esse mais ou menos assim, eu não vou falar de todos os marcadores porque leva muito tempo, mas os marcadores, nós temos depois quando for enviar os materiais, aí eu vou mandar o material do artigo, né? E artigo de textos onde nós falamos sobre isso. E no caso, os marcadores, é interessante porque a partir de tudo isso que as pessoas foram falando e colocando nas suas árvores, a gente descobre que existem, de fato, muitas, a gente podia chamar de marcas, mas no marcador é uma forma de dizer que é algo mais sistematizado, né? Dele sobre isso. A fala da Sandra é muito interessante e como eu sou da área da filosofia, né, eu estou o tempo inteiro pensando na filosofia da ancestralidade, do encantamento, quando ela coloca sobre o princípio do autorreconhecimento da afrodescendência, eu penso nisso no encantamento, né, o encantar-se com a nossa afrodescendência e começarmos a ver esse estar no mundo desde a perspectiva da cosmovisão africana. A Sandra fala dessas atividades que foram feitas nos quilombos da região do Inhamuns. Eu sou da região do Inhamuns e a minha experiência é perpassada por essas histórias de interiores, né? Quando eu nasci não tínhamos energia elétrica em casa, essa história de colocar água na cabeça, toda essa vivência faz parte da minha vida. Então por isso que pra gente é tão significante a gente não nos perdermos, né, está sempre conectado com a nossa história, com a nossa ancestralidade, com o chão que a gente pisa, né, o chão de onde a gente veio. Isso é importante para a nossa formação, para a nossa produção. Então eu vejo a pretagogia e as ações de Sandra para a construção da pretagogia sendo perpassada continuamente pela transdisciplinaridade. E é uma pedagogia do fazer, né, é uma teoria de prática, né, uma praxis que eu também vejo como uma praxis de libertação, assim. E reconhecendo essa perspectiva da produção didática como fim, uma pedagogia que sai da teoria, vai para a praxis, para que todas as pessoas possam ser incluídas nesse processo do fazer. E aí eu queria que a Sandra falasse um pouquinho mesmo sobre essa questão da produção didática, né? Que eu entendo a pedagogia que traz essa inovação pedagógica desde essa produção didática. E aí ela vem falando do fazer, então eu queria que ela falasse um pouquinho mais sobre a importância da produção didática para a pedagogia e na pedagogia. Olha, a produção didática, ela se tornou uma coisa mais evidente também nesse curso e depois, porque nós pedíamos muito que eles realizassem coisas com as mãos, que realizassem, por exemplo, trabalhamos um elemento de religiosidade. E dentro desse elemento de religiosidade, pedimos que eles criassem um símbolo religioso. Cada um podia fazer um símbolo religioso afro, né? Tinha que ser afro, né? Então,
as pessoas trouxeram diversos elementos, mas eles tinham que fazer isso com materiais de reciclagem. Então foram levados vários elementos de reciclagem e eles construíram coisas impressionantes, né? Com muita habilidade e tudo. E são pessoas que nunca tinham feito isso antes. Por quê? Eu acho que quando as coisas fazem parte da gente, a gente só precisa de um empurrão para as coisas saírem. A gente precisa apenas de um estímulo e de uma valorização e de uma oportunidade. Então, a ideia dentro da ideia de produção didática, existe a ideia de você produzir, ou seja, é diferente de somente reproduzir, somente repetir o que alguém já fez ou alguém está lhe dizendo para fazer. É você ser criativo, é você colocar a sua autoria, né? Então, uma autoria sua. Você pode produzir isso, você pode criar um objeto que venha simbolizar este conhecimento, né? Você pode mostrar que você entende, por exemplo, a cosmovisão africana, traduzindo isso numa recriação de adinkras. Então você cria novos adinkras, não os adinkras existentes a Kan, né, que tem todo um significado. Você faz uma recriação para expressar outra coisa, expressar esta cosmovisão, mas você pega a inspiração de algo que existe dentro de um contexto específico e você atualiza isso para um objetivo pedagógico, um objetivo didático. Então isso é interessante, você traz os orixás e na forma de jogo, né? Isso aqui é um jogo em cima dos orixás, então, como foi criado, né? Tanto o jogo de memória com orixás, como um jogo mesmo, né? A professora Gerane Costa, ela criou um jogo durante a época da dissertação dela, onde os alunos tinham que, para poder ganhar, né, e ganhar pontuação durante o jogo, eles tinham que se lembrar das características dos orixás, tinham que pesquisar um pouco sobre os orixás e tudo mais. E isso era um estímulo para os alunos aprenderem sobre os orixás e obviamente, perceber esses elementos como elementos culturais que você pode transformar em um jogo, né? Isso sempre lembrando que você não precisa ser adepto de religião alguma para entender que isso faz parte de uma cultura, né? E aí nós tínhamos isso, pode transformar em jogo. O jogo pode ser um jogo mais artesanal, mas pode ser um jogo corporal, que você precisa fazer isso como um jogo que onde você corre, pula, você tem os desafios, né? Tem alguns jogos que são assim. E tem os jogos que são formas que são brincadeiras. Você pode criar brincadeiras para realizar um produto didático. Ou seja, o produto didático ele não tem uma forma específica de acontecer. Ele pode acontecer da mais diversa forma. Agora eu vou criar máscaras, nós vamos pintar máscaras e criar máscaras relacionadas a uma temática X que nós trabalhamos as africanidades. E agora nós vamos criar máscaras. Vamos, para entender o empoderamento, trabalhar o empoderamento feminino, entender o papel das matriarcas e tudo, vamos nos inspirar das máscaras de L10 e vamos fazer as nossas próprias máscaras inspiradas nessa tradição. Então, na verdade, você usa a sua criatividade e você pode fazer isso coletivamente, são produtos que podem ser realizados em grupo. Então, o grupo realizou um jogo, preparou uma forma diferente de fazer matemática a partir de algum conceito mais africano e criou um jogo matemático, vamos dizer. Então, um grupo de 3, 4 pessoas se juntaram e fizeram isso. Então, pode ser um produto de coautoria, né? Feito em coautoria. Mas pode ser um produto também feito só de uma pessoa. Mas o importante é que ele venha trazer no seu modo de fazer, na forma como no sentido dele, o sentido dele está alimentado pela cosmovisão africana, ou seja, o próprio produto ele já é a cosmovisão africana, né? E o importante é que ele pode ser utilizado por outras pessoas. Eu crio um jogo, aí eu posso dar esse jogo para meus alunos, para fulano de tal, cicrano, e esse cicrano pode usar esse meu produto, né? O produto não é só meu,
ele passa a ser de outro grupo, das pessoas que quiserem utilizar. Então, eu posso criar um produto didático que seja na forma de literatura, uma literatura oral, ou simplesmente uma literatura. Então, essa narrativa ela pode ser retrabalhada, eu posso fazer um produto audiovisual, né? Então, que ele não precisa ser necessariamente tradicional, né? Toda a ideia de tradições, né? Ele pode ser algo bem moderno, fazer um produto audiovisual que traga a cosmovisão africana, que tenha um elemento de particularidade, né? Dessa cosmovisão. Então, isso é muito importante porque você passa a ver o aluno, o possível aluno, e as pessoas que formando, né? Como pessoas que têm criatividade e são produtores de conhecimento. É mais ou menos. Eu tô até com dificuldade de fazer pergunta, porque quando a gente faz perguntas do tipo o que é esse tipo de esclarecimento conceitual que a filosofia tradicional articula, as coisas parecem não fazer muito sentido, porque você fala de um modo de vida, de toda uma cosmovisão que pede a participação, né? Então, por exemplo, eu gostaria de ouvir você falando sobre o conceito de gingado dentro da ideia de corpo-dança afro-ancestral, que é um conceito que eu achei muito bem formulado no seu livro Pretagogia. Só que eu tenho medo de que, como acontece com toda vez que um filósofo começa a falar de dança, ele petrifica tudo, né? É muito difícil para falar de dança, né? E só a voz talvez seja insuficiente para as pessoas se aproximarem desse tipo de exercício espiritual que está sendo proposto, né? Estou usando o termo aqui do Pierre Hadot, essa ideia de que você tem que participar, né? Nesse sentido, eu ainda vou insistir para você falar um pouco sobre o gingado para a gente. Realmente o gingado, né, ele faz parte, né, da cosmovisão africana, e ele tem muito, é uma forma de também, né, tudo que a gente fala da cultura africana e dos seus desdobramentos, né, nas diversas afrodescendências, né, você tem dificuldade até de não dizer que é intricado, porque tudo termina que as coisas se entrelaçam tanto, né? Então, sempre você vai voltar a dizer que é um modo de ser, estar e agir, né? Mas é porque realmente a forma de gingar é uma forma de você fazer uma relação com o corpo que não é estática, que não é vertical, é uma forma flexível, é uma forma de estar se movimentando de maneira não previsível, né? Mesmo quando você faz até aquelas danças que já têm seus passos, mas ela tem sempre um grau de imprevisibilidade, de singularidade muito grande, né? Então existe sempre aquele modo particular, aquele modo singular de fazer, e a ideia de que é um corpo que é muito maleável, é um corpo que se move de uma maneira que você não encontra um único centro, ele é policêntrico, né? Então ele também é polirrítmico, né? Tem vários ritmos e ele tem vários compassos, enfim. Então esse corpo que se move assim é um corpo que pensa assim, é um corpo que age assim, é um corpo que sabe contornar melhor as dificuldades em muitos momentos, porque vai encontrar o gingado, vai se utilizar do gingado. Diante de uma vida que é cheia de imprevisibilidades e dificuldades, você vai precisar de um gingado para poder se sair de situações, para você poder passar por baixo de algumas situações, como se faz na capoeira. Na capoeira você é obrigado a estar sempre alerta, você é lembrado que você a qualquer momento pode ter uma novidade, uma surpresa, boa ou ruim, mas você sempre tem que estar, de uma certa forma, alerta. Você tem que estar percebendo que o outro pode vir nas suas costas, ele pode lhe trazer pelo pé, ele pode lhe derrubar por um detalhe, e ele pode vir assim com força mais bruta. Então você tem que estar alerta a essas possibilidades, né? E você também pode se sair dessas situações com astúcia, com uma forma, com
inteligente de usar, inclusive, a sua limitação. Por exemplo, eu na capoeira, eu não sou nenhum exemplo de capoeirista, né? De jeito nenhum, né? E estou há um tempo, inclusive, afastada da capoeira, involuntariamente por falta de tempo. Mas, quando eu estava praticando a capoeira, justamente pela minha limitação, né, de não possuir bem movimentos do cócoras, de não ter um corpo mais maleável, porque eu comecei muito tarde a capoeira e já estava com o corpo, vamos dizer assim, já viciado, né, em determinadas posições, não muito abertas. Aí eu tinha que me sair com o quê? Com astúcia, né? Na hora de jogar, fazer mais dançante, fazer mais astúcia, estar procurando como eu posso usar minha própria limitação, minha fraqueza, para surpreender de outra maneira. Não pela força, não pela habilidade técnica que eu não tinha, né? Não possuía. E, então, uma criança pode muito bem jogar com um adulto sem ter muita habilidade técnica. Pode surpreender um adulto já muito experiente e mesmo sem ser assim tão hábil na capoeira, nem até jogar pela primeira vez, pode às vezes até criar surpresas né, bem interessantes para o adulto grande e forte, né, e tecnicamente hábil. Então, isso acontece na vida. Na vida você passa por situações onde você precisa estar encontrando os meandros, você encontrando as brechas. E é dessa forma que os povos negros, dos quais nós fazemos parte, que vieram aqui desterrados e de uma forma brutal, através de um maltrato assim, e praticamente indescritível, conseguiram não só sobreviver, mas conseguiram influenciar os seus próprios adversários, ao ponto de criar o catolicismo de preto, que é uma forma africanizada de fazer, de praticar a fé católica, praticar esse cristianismo que foi imposto. Então, você tem uma inversão onde o dominado consegue, não é no sentido de dominar, mas ele consegue influenciar a tal ponto, né, o dominador, que o dominador passa a adotar as ideias e as práticas do suposto dominado, né? Então isso acontece sem o dominado sequer dizer que ele está influenciando. Ele não se pronuncia, ele não anuncia isto, apenas faz acontecer. Isso vai acontecer através das relações, do imbricamento das coisas. E essas relações, mesmo dentro desse contexto tão sufocante, tão difícil, tão impiedoso, ele tem brechas. E as brechas, essa pessoa africanizada, ela encontra essas brechas graças a esse gingado que está no corpo e que está na vida, que está na forma de se relacionar com o outro e com o mundo. Eu queria dar um exemplo disso, só para ilustrar, que eu acho interessante, que meus alunos estavam terminando agora o TCC, né? Aí um deles perguntou: professor, como é que é defender tese? Eu brinquei com ele que ele é rapper, falei: olha, você vai soltar o freestyle, eu quero que você fale para sua própria voz, e depois, quando estiverem fazendo perguntas, você vai usar a ginga, porque muitas vezes as perguntas vão ser de doutores que você talvez não vai estar tão preparado, né? Então você elogia a pessoa que fez a pergunta e pede ajuda para sair dela. Isso foi eu vi essa articulação numa tese de doutorado sobre Heidegger. A pessoa estava mostrando como ela podia usar aquilo que ela aprendeu na capoeira dentro da academia, né? Eu acredito muito. Você usa mesmo. Você usa o que você aprende nessas tradições orais, que são da capoeira, que são das religiosidades, que são de outros elementos, né, do maracatu, de um elemento de rezado, de um elemento de cura, de prática de cura, enfim, de diversos elementos que você pode estar em contato, né, que você pratica. E você, da maneira de aprender a tocar um instrumento, de fabricar um instrumento, da maneira de você se relacionar com um grupo que realiza uma atividade dessas, mais dançante e tal. Aí você vai descobrir que isso
isso existe no seu dia a dia. Isso não existe só naquele momento que você está praticando aquilo. Você vai ter essa facilidade. Quando você faz uma comida, que você diz que a receita é tal. Depois você, no dia que você vai fazer, você muda elementos, você bota outros ingredientes, você começa a criar, a recriar aquele mesmo prato que você estava fazendo e ele continua sendo aquele prato, mas ele já tem elementos que você descobriu na hora. Na hora você imaginou, na hora você sentiu que era para o que podia fazer e você deu uma nova alquimia àquilo ali, né? E o prato virou outra coisa, mas ao mesmo tempo sendo ainda aquela receita. É estranho isso, né? É uma receita que ela muda assim pelo fazer mesmo. Então na hora que você está fazendo, as coisas acontecem. E aí você perceber que isso mesmo na hora de você escrever, né? Que você precisa escrever, que você também pode fazer um gingado. Você pode fazer um gingado. Eu escrevi o livro de pedagogia, me utilizei também de referências em canções, referências em mitos, referências não só nos autores consagrados e acadêmicos, mas também em literatura, né, chamada de literatura mesmo, e também aquelas que as pessoas esquecem que são literaturas, que são esses cantos, essas formas de rap, muitas formas de literatura, e você pode usar um caldeirão muito mais assim diversificado para realizar suas argumentações. Isso não quer dizer que você vai deixar de dialogar com os autores da área, né? Mas você pode fazer eles dialogarem com mais elementos. Você pode introduzir outras vozes. Mas eu achei muito interessante a última pergunta do Marcos, porque eu realmente vejo a filosofia africana muito perpassada pela a história, o gingar, né? Esse ser fazer que a Sandra vem dizendo. E gosto muito dessa escrita, né? Onde você traz diversos modos de escrever, né? Então dialoga com as literaturas diversas, assim. Então eu acho assim, nesse sentido mesmo, dessas inovações pedagógicas, né, que eu acho que a pedagogia ela proporciona, né, modos outros de fazer, não apenas na pedagogia, mas na história, na filosofia, enfim, são modos outros de fazer. E aí também ia falar muito dessa perspectiva da implementação da Lei 10.639, né? Que é importante a gente falar que a pedagogia, eu acho que o fazer dela existe antes da lei, mas a existência dela em si foi efetivada um pouco depois da lei. E para a Sandra falar um pouco sobre isso, né? Que infelizmente a Lei 10.639 ela não vem sendo implementada, né? Aliás, ela vem sendo implementada a passos de formiga, assim, muito, não sei nem se seria de formiga, assim. E com esse novo desgoverno, né, corremos sérios riscos, assim. Então eu queria que ela comentasse um pouco sobre isso, né? A Lei 10.639 e essas perspectivas outras de ensinar, de aprender, né? Porque a gente realmente ensina aprendendo, então em tempos de crises que estamos vivendo, né? Seria mais comentários sobre... Sim, entendo. Com certeza, essas experiências nós já realizamos antes da lei. E é importante frisar isso. A lei, ela é importante porque ela permite globalizar algo que grupos estão fazendo em diversos lugares do país. Porque, obviamente, existe o nosso grupo e existem tantos outros grupos fazendo coisas muito importantes e inovadoras. E isso já vinha acontecendo bem antes da lei. Então, a lei, ela, 10.609, ela foi e é importante porque ela permite que nós tenhamos um elemento político que nos fortalece para fazer cobrança, para também ser respaldado na hora que a gente realiza, ninguém poder chegar e dizer que simplesmente é impossível, que você não deva continuar, né? Não utilizar argumentos reacionários para lhe impedir o seu trabalho, para lhe causar dificuldades. Enfim, tudo isso você tem um amparo.
dá um amparo, de dar um conhecimento e globaliza mais as ações. E o ideal seria que tivessem globalizado de verdade, com recurso, com também uma certa ênfase até jurídica maior, né, que já existia, mas ela não foi o suficiente, né, e com um fortalecimento daqueles grupos que trazem inovações para um modo de ensinar, um modo de fazer. E ultimamente nós temos muitos cursos que eram à distância, que era uma forma de não gastar tanto dinheiro e atingir muita gente. Mas não é a forma mais interessante para a cosmovisão africana. Uma cosmovisão africana que não vem sendo trabalhado historicamente. Desde 1500 ou 1600, nós não temos a oportunidade de realizar estas coisas de forma mais ampla. E de repente, quando nós vamos realizar, nós então queremos colocar um distanciamento, que é fazer justamente a educação só à distância. Então não podemos fazer a educação à distância, mas ela tem que ser complementar à educação presencial. Ou seja, nós podemos ter um curso que tem elementos à distância. Por que não? Porque é até uma linguagem interessante. Mas ela não pode substituir totalmente o presencial. Por quê? Porque no presencial é que você coletiviza, é que você tem o olho a olho, é que você tem o sentimento, é que você tem o afetivo, é que você tem o tocar, é que você tem o experienciar no seu corpo. Isso, o aparelho, o computador, etc., ele não pode. Agora, ele pode registrar, ele pode potencializar uma série de coisas que são importantes. Então, ele é bem-vindo, esse elemento tecnológico é bem-vindo para uma série de praticidades e uma série também de globalizações, porque você realmente atinge, você pode pesquisar amplamente certas coisas que você talvez não tenha condição através só do impresso, ou só de ir através de uma biblioteca. Então, tem muitas coisas assim. Nesse sentido, a lei ela precisava ter enfatizado mais, não só o aspecto da educação à distância, mas a educação presencial inovadora. E ela deveria ter atingido mais pessoas, deveria ter sido colocada com mais ênfase. Mas hoje nós temos o risco de nem ter mais essa lei. Nós corremos o risco de simplesmente ficarmos à mercê das boas vontades de uns e dos outros e do nosso próprio trabalho não ter a devida repercussão. Mas nós não vamos deixar de fazer, porque o que nós já vimos fazendo antes gerou um movimento que se instalou, que permitiu que muitas conquistas foram realizadas. Ou seja, ele sempre será valioso. Ele vai ter que continuar para nós reconquistarmos esse espaço que nós estamos perdendo por enquanto nessa fase que nós estamos passando. E que eu considero que nós vamos não só reconquistar, mas reconquistar com muita maior amplitude. Mas aí vai exigir muito da gente. Mas nós vamos continuar trabalhando nesse sentido da inovação pedagógica, procurando os elementos tanto das tecnologias modernas, como desses elementos que as tradições e, enfim, toda essa herança nos possibilita, e nós pegar todos esses elementos, entrelaçar esses elementos, né, usando sim uma televisão, usando sim um audiovisual, usando essas coisas para fortalecer essa pedagogia. Sim. E nós vamos fazer isso com ou sem lei, mas é claro que nós vamos estar sempre brigando para que isso se institucionalize cada vez mais, que atinja as pessoas de um modo mais amplo e que seja respeitado, porque isso é um elemento importante, esse elemento das políticas públicas, porque ele favorece um maior respeito, né? Ele favorece uma maior compreensão, né? Inclusive dos gestores. No início ele vem como uma obrigatoriedade, mas se você trabalha isso de forma inteligente, essa obrigatoriedade se transforma numa potência criativa, de realização. E é essa potência que nós não podemos perder, nós não podemos deixar que isso se perca, porque nós vamos continuar fortalecendo esse caminho para reconquistar com mais força aquilo que
nós estamos vendo ameaçado, né? Eu acho que a última resposta da Sandra já apontou para os problemas que a gente está tendo ultimamente, até alguns ataques que a Unilab sofreu e a própria Pretagogia sofreu, que eu acho que não merecem comentários maiores, não. Merece só a gente lamentar e continuar trabalhando, né? É verdade. Para encerrar essa parte, eu queria fazer uma pergunta só de uma curiosidade, acho que até pessoal minha, mas que pode dar uma curiosidade para o ouvinte também, que a Sandra falou que é cubana, né? Nasceu em Cuba. Sim. Eu queria saber se você ainda tem alguma ligação com Cuba, né? Assim, e o que você acha do que está acontecendo lá hoje? Porque teve a morte do Fidel agora e aqui Sim. no Brasil aconteceu muita polêmica. Ou é um deus ou é um demônio, né? E eu queria saber qual que é a sua opinião, assim, mais como uma curiosidade mesmo como pessoa mesmo. Olha, eu tenho uma ligação forte com minhas origens cubanas, eu sempre respeitei muito minhas origens, eu tenho uma ligação forte porque são coisas que me foram passadas pelos meus pais, meus avós, então eu não posso me desligar dessa minha origem e eu não quero me desligar, tanto do aspecto cubano como a dimensão haitiana. Mas a dimensão cubana está mais próxima porque minha mãe, ela fazia mais esse trabalho enfim, essa coisa de incutir o pertencimento, né? Ela incutia mais isso, ela se preocupava mais com isso. Talvez essa acontece muito com as mulheres, né? De terem essa preocupação maior com a transmissão de uma certa herança, né? Então ela tinha isso. Então eu tenho isso muito forte em mim. E eu gosto, e eu convivo, e agora mesmo no Memória de Baobá, trouxe uma pessoa que veio trabalhar, a Bárbara Pérez, né? Veio trabalhar as culturas afro-cubanas, né? E mostrando as danças, e principalmente a religiosidade, as danças de religiosidade afro-cubana, da santeria, e outras danças. E aí, para mim é muito importante sempre estar alimentando isso. E acredito muito nessa irmandade entre os povos negros, né? Entre os povos do mundo, né? Mas falando do que nos interessa aqui, entre os povos negros, eu acredito muito nessa irmandade, que ela acontece de forma visceral, ela acontece através de olhares, de sentimentos, de intercâmbios que você não precisa de saber da língua do outro, você vai se comunicando e isso vai entrando. Então, a cultura cubana, ela está presente na cultura brasileira também. Então existe uma irmandade e o que acontece no Brasil afeta o cubano e o que acontece no Cuba afeta o brasileiro, né? Isso é normal. Então nós nos sentimos afetados, né? E é óbvio que eu me sinto afetado pela morte de Fidel, porque Fidel é um ícone, né? Não tem como negar. E ele foi muito importante. Bem ou mal, é uma ilha que conseguiu resistir a um império, um império americano. Isso é muito difícil, é quase inimaginável. E como isso aconteceu? Isso aconteceu porque existe uma força, né? Uma força, e essa força ela tem a ver também com o Fidel. Eu tenho muitas críticas ao sistema e a Fidel por não ter deixado isso acontecer dentro de um ambiente mais democrático. Mas isso não invalida as conquistas que foram importantes dentro do país. Conquistas sociais e as conquistas principalmente de uma certa autoestima, né? Autoestima como cubano, uma autoestima de um povo que não se submete. E isso é uma autoestima coletiva, né? É diferente de você ser apenas nacionalista, né? Você, eu bato no peito, eu sou cubano. É você também dizer sou cubano e ter um orgulho de poder dizer que nós podemos resistir a determinadas imposições de fora, né? Então isso é interessante, esse lado de resistência. E eu penso que não dá para simplesmente jogar fora, né, todo esse recado. Agora, eu acho que de forma crítica, né? Porque nós não podemos nem 8 nem 80, eu penso assim, nem dizer que tudo foi maravilha e que ele só representou coisas maravilhosas. Isso não seria totalmente equilibrado, né? Essa visão de mundo. Mas, por outro lado, nós não podemos também negar
a importância dele no mundo. Eu acho que é isso. Então, é algo que nos afeta, sim, nos afeta, porque nós ficamos nos perguntando, e agora? O que vai acontecer com Cuba? Né? Quer dizer, podem acontecer muitas coisas boas, mas também podem acontecer coisas preocupantes. Bom, perfeito. Então vamos para a parte das indicações, então, né? Sandra, você trouxe alguma coisa para indicar para os nossos ouvintes? Olha, eu gosto de trazer, eu vou querer colocar algumas músicas, né? Eu acho que algumas músicas cubanas, alguma música também brasileira, obviamente, porque no livro, por exemplo, eu cito algumas músicas da pedagogia que eu acho que são interessantes, como Coisa da Antiga, né, que é uma música que eu gosto de utilizar para citar os valores da tradição oral. Eu gosto de citar uma música cubana do grupo de João Passos, né, de um grupo folclórico, né, que toca a música de uma maneira atualizada, né, e que traz a referência religiosa, afro-religiosa, de um modo atualizado. E tem uma letra bonita. Então tem uma música que se chama Beirangui, que eu também acho que é importante trazer, que não é tão comum. Eu vou colocar essa música à disposição, que eu acho interessante. E acredito que seja interessante trazer alguns elementos, talvez algumas frases, alguns elementos que nós podemos trabalhar, que são no griot, Sotigo e Atê, né? Que estão naquele livro que o brasileiro Bernard, fez sobre esse griot, que trazem um pouco essa ideia de relação comunitária, um pouco dessa roda que se faz no pensamento, no modo de estar com o outro, que é um tema que eu acho importante para a pedagogia, porque na pedagogia você tem que fortalecer a construção coletiva do conhecimento. É um pouco a ideia também da educação popular, né? Que deve também nessa fonte. Então, a construção coletiva do conhecimento é importante. Então, algumas frases dele, algumas frases também do Ampatebá, algumas citações, principalmente o texto dele, muito conhecido, da Tradição Viva. É um texto belíssimo, que nos mostra que as tradições, a tradição oral, ela envolve muitas ciências. Então, existe a ideia de transdisciplinaridade dentro da forma de acontecer a tradição oral. E isso é um elemento importante para uma pedagogia. Então, são esses elementos, o Memórias de Baobá 2, né, que é um livro como todo muito importante, traz muitas referências. Eu vou dar uma ênfase ao texto que nós escrevemos, eu e a Keninha Farias, que trazem os marcadores. E, obviamente, mostrar os marcadores que foram citados aqui, né, como um elemento de inspiração para esses trabalhos, né, para ajudarem as pessoas a identificarem o seu pretendente afro. Porque graças a essa identificação e a subsequente valorização, um universo de coisas se abre. E aí você já pode criar à vontade. É um pouco isso que eu imagino que eu deva contribuir, né, nesse momento com algumas referências nesse sentido. Perfeito. Adilbene, você trouxe alguma indicação pra gente? Trouxe. Eu queria começar comentando do livro Memórias de Baobá 2, que ele é resultado de artigos de alguns convidados que estiveram conosco no Memórias de Baobá, que é um evento que acontece anualmente no mês de novembro, né, Sandra? Que a gente acabou de sair do 7º Memórias de Baobá, que foi incrível, nosso rito de passagem, né, dos 7 anos. E esse livro ele não está disponível online, a gente conseguiu um edital e a gente doou para várias pessoas, mas a gente está tentando disponibilizá-lo online. Então iremos proporcionar, né, outros modos de ter acesso a esse livro. E eu queria indicar, eu gosto muito de escrever e nas minhas escritas trazer poemas, poesias, a fotografia, tem
tomado um espaço grande também nos meus escritos. Música. E eu queria indicar um livro que eu ganhei recentemente. Recentemente não, já faz uns meses, mas que é recente, assim, que é o Xirê, A Brincadeira Lírica, um livro de mito-poemas que é de Eduardo Oliveira. Ele é muito interessante para a gente trabalhar a cosmovisão africana, né? Ele traz diversos poemas, mitos, então ele é um livro bem rico, ele já está disponível para venda na editora, no site da Alguns Toques, e vale a pena comprá-lo. E aí também um outro presente do Sérgio São Bernardo, que é Xangô e Temis, estudo sobre filosofia, direito e racismo. Também é um livro bem interessante, ainda não concluí a leitura, mas estou em processo, mas já super indico. E recentemente eu também adquiri algumas produções cearense que eu indico, que são Mancala, o Jogo Africano no Ensino da Matemática, que é do Rinaldo Pevidô e Henrique Cunha Júnior. Esse livro é resultado da dissertação de mestrado dele, ele acabou de concluir o doutorado, também trabalhando com Mancala, esse jogo africano, e é muito interessante, né? Ele fala sobre a etnomatemática e perpassando pela cosmovisão africana. Ele esteve em Moçambique antes de concluir a tese, então é bem interessante. Também temos o livro Pedagogia da Transmissão na Religiosidade Tradicional de Base Africana, um estudo histórico e filosófico em Juazeiro do Norte. E esse livro ele é de Reginaldo Ferreira Domingos, que também é resultado de dissertação de mestrado. Eles fizeram mestrado e doutorado pela Faculdade de Educação da UFC, onde a Sandra é professora, onde ela me orienta no doutorado. E são livros bem interessantes, assim, para a gente gingar com esses currículos tão colonizados. Então são propostas de descolonização da mente, descolonização do nosso corpo. São propostas da gente gingar com os modos outros de aprender, de fazer, né? E é interessante sempre essa história de que nosso fazer, desde a cosmovisão africana, é um fazer de praxe, de sentidos, né? Como a Sandra bem falou, assim, de usar nossas experiências, nossas vivências, aquilo que sabemos fazer, aquilo que temos em nós, esses marcadores que a gente esquece durante o nosso caminhar, para os nossos aprendizados, para os nossos ensinamentos. Então, são essas as indicações de livros. E eu queria indicar a Lura, que é uma cantora cabo-verdiana, para ouvir aí em alguns momentos, para silenciar um pouco, para acalmar o espírito, para dançar também. Ela é muito interessante. É isso. Marcos, você trouxe alguma indicação? Eu trouxe sim, eu trouxe um livro aqui chamado Pretagogia, Pertencimento, Corpo, Dança Afro-Ocidental. A autora é Sandra Hayden Petit. Eu vou indicar esse livro aqui, eu acho que é muito interessante para a construção você pode retirar vários conceitos daqui. A gente comentou aqui o conceito de ginga, né? Eu acho que a pessoa que estiver interessada vai procurar na internet, vai encontrar texto da Geranilde Costa Silva, que é parceira da Sandra nesse projeto, e da Rebeca de Alcântara e Silva Meyer, que também foi orientanda da Sandra e também está trabalhando na construção conceitual, na construção da pedagogia. Eu vou indicar o CD Ascensão, da Serena Assunção, que é um CD bem interessante, né? Eu vou indicar para o ouvinte que ele procure na internet algo do Fela Kuti, o documentário A Arma da Música, me parece, sobre o Fela Kuti, e vale escutar James Brown, também vale como indicação também para que ele procure coisas de James Brown, que eu sei que a Sandra gosta e que ele vai entender um pouco da pedagogia também ali. Eu tenho mais uma indicação que eu esqueci, um podcast que eu estou desenvolvendo lá na Unilab
com entrevistas com alunos, técnicos, professores. Saiu o primeiro número com entrevista com o estudante Nemésio de Alissá, ele contando um pouco da trajetória dele. Ele é guinense, ele contando como ele chegou aqui na Bahia para estudar. Então a gente vai ter entrevistas depois com pessoas que são técnicos aqui da Unilab, com professores, né? Então eu acho que aí vocês vão poder entender um pouco mais o que é essa universidade e aproximar-se mais da trajetória de vida dessas pessoas que constroem esse experimento cultural que é muito interessante. Eu reforço a indicação aí do Marcos, do podcast Vozes da Unilab, que tá muito interessante. Tem uma coisa que é curiosa, que é diferente, eu acho que não vi nenhum outro podcast, que no final tem um trecho da entrevista que é no idioma de onde o convidado veio, né? Nesse agora um trecho em crioulo, parece, não é? Depois eu entrevisto, por exemplo, o professor Pedro Acosta Leiva, ele fala um pouco em espanhol. Eu entrevisto o Chitungani Chucaio, ele fala um pouco em Ronga, ele é moçambicano, né? Agora o Nemésio fala um pouco em crioulo. Então acontece que muitas vezes esse podcast vai ser ouvido, a metade das audições do podcast até agora foram do exterior, da comunidade guinense que está no exterior, ouvindo o seu conterrâneo, né? Então essa possibilidade de repercussão também é muito interessante, e as pessoas se ouvirem na sua língua materna também, né? Muito legal. Bom, a gente está chegando no final do programa e queria pedir para a Sandra fazer as considerações finais dela aí, abrir espaço para você dar o seu recado aí e falar o que você quiser. Fica à vontade, Sandra. Olha, eu tenho que agradecer pela oportunidade de estar falando com vocês e poder ser ouvida por outras pessoas, né? E saber que estou fazendo parte, né, de vários podcasts que foram realizados, pessoas amigas e pessoas que eu admiro, né, enormemente, filósofos, né? E eu acho isso muito bonito poder fazer parte dessa corrente, e eu agradeço muito por estar nesse grupo tão seleto e poder estar sendo oportunizada justamente essa troca de ideias com vocês. E dizer que para mim foi muito importante expressar nesse momento conturbado que nós estamos vivendo um pouco desse que significa a pedagogia para mim e para as pessoas que estão envolvidas nela. E eu acredito que a partir de programas como este, as pessoas vão perceber que é um universo muito grande, muito amplo, que gera realmente uma alegria, um prazer muito grande de aproximação. As pessoas ficam transformadas de uma maneira tão assim bela, tão emocionante, quando elas passam a entender os significados e as possibilidades de trabalho, de crescimento que você pode vir a ter quando você se permite ampliar os seus referenciais e deixando bem explícito que o nosso propósito não é de transformar numa nova hegemonia, de pretender substituir uma hegemonia por outra, porque a ideia é justamente não procurar hegemonias e nem homogeneizações. A ideia é de mostrar que deste lugar, do qual falamos, deste lugar das africanidades, se pode encontrar uma grande riqueza de referências, uma grande riqueza de possibilidades, que o corpo ele já tem esses elementos dentro de si e que nós apenas precisamos de algo que nos abra esse portal para as coisas acontecerem, para as pessoas realmente vivenciarem com encantamento, com alegria séria, como diz, né, alacridade, como diz Denis Sodré, que eu gosto muito desse termo, com essa alegria séria, essas culturas que nos alimentam diariamente, né, e que criam uma grande irmandade entre todos nós, povos que vivenciamos essa relação das africanidades e das ancestralidades, que também nos aproximam muito dos povos indígenas. Então, tudo isso é algo que nos deixa assim muito
contente, eu fico muito feliz de poder estar trocando com vocês sobre isso, porque eu acredito que esse caminho ele é uma grande especificidade. E tudo isso com muita humildade, a gente fala isso com muita humildade, porque o universo é povoado de coisas belas. Bom, a gente agradece mais a sua presença aqui no programa. Foi uma conversa muito legal, aprendi bastante com você e foi um tema muito interessante para mim que não conhecia a pedagogia. Obrigado aí pela presença, Sandra. Valeu, obrigado. Muito obrigada a vocês, né? Aos três. Tchau pra vocês. Abraço. Tchau pra vocês. Como escrever sobre a África? Binyavanga Wainaina. Tradução: Lucas Matos. Sempre use a palavra África, ou trevas, ou safari no título. Subtítulos podem incluir Zanzíbar, Masai, Zulu, Zambeze, Congo, Nilo, Grande, Céu, Sombra, Tambor, Sol ou Passado. Também são úteis palavras como guerrilha, atemporal, primordial e tribal. Perceba que pessoas quer dizer africanos que não são pretos, enquanto povo quer dizer africanos pretos. Nunca apresente uma foto de um africano bem ajustado na capa do seu livro ou dentro dele, a não ser que o africano tenha ganhado um prêmio Nobel. Uma AK-47, costelas proeminentes, seios nus, use isso. Se for necessário incluir um africano, assegure-se que será alguém em traje dos Masai, Zulus ou Dogons. No seu texto, trate a África como um país. É quente e empoeirado, com campinas ondulantes, hordas imensas de animais e pessoas altas, magras que estão passando fome. Ou então é quente e ennevoado, com pessoas pequenininhas que comem primatas. Não se atole em descrições precisas. A África é grande, 54 países, 900 milhões de habitantes que estão muito ocupados passando fome, morrendo, guerreando e imigrando para ler o seu livro. O continente está cheio de desertos, selvas, chapadas, savanas e muitas outras coisas, mas o seu leitor não liga para nada disso. Então mantenha suas descrições romanceadas e evocativas e gerais. Certifique-se de que mostrará como africanos possuem música e ritmos arraigados na alma. E comem coisas que nenhum outro ser humano come. Não mencione arroz, nem bife, nem trigo. Miolo de macaco é o prato africano predileto, junto com bode, cobra, vermes e besouros e todo tipo de carne de caça. Certifique-se de mostrar que você é capaz de comer tal comida sem torcer o nariz. E descreva como você aprendeu a apreciá-la. Porque você se importa. Assuntos tabus. Cenas domésticas cotidianas, amor entre africanos, a não ser que tenha morte no meio, referências a escritores ou intelectuais africanos, menção a crianças na escola que não sofrem por causa de boba, ebola ou laceração da genitália feminina. Ao longo do livro, adote uma voz sussurrada, em cumplicidade com o leitor, e um tom triste de que eu tinha tantas expectativas. Deixe estabelecido bem cedo que a sua atitude liberal é impecável e mencione perto do início o quanto você ama a África, o como você se apaixonou pelo lugar e não pode viver sem ela. A África é o único continente que você pode amar. Tire vantagem disso. Se você é homem, se aventure pelas úmidas florestas virgens. Se é mulher, trate a África como um homem que usa uma jaqueta no estilo safari e some no horizonte ao pôr do sol. A África, para que a gente se compadeça, ou adorne, ou a domine? Qualquer ângulo que escolher, certifique-se de deixar a forte impressão de que sem a sua intervenção e o seu importante livro, a África está condenada. Os personagens africanos podem incluir guerreiros nus, empregados leais, adivinhadores e videntes, antigos sábios vivendo num esplendor ermitão. Ou políticos corruptos, inaptos guias de viagem polígamos e prostitutas com quem você se deitou. O empregado leal sempre se comporta como uma criança de 7 anos e precisa de uma mão firme. Ele tem medo de cobras e leva jeito com as crianças, e está sempre te envolvendo em complexos dramas familiares. O antigo sábio sempre vem de uma tribo nobre, não as tribos papagrana, como os Kikuyu, os Igbos ou os Shonas.
Ele tem olhos remelentos e é próximo da terra. O africano moderno é um gordo que rouba e trabalha no escritório de vistos, recusando-se a dar autorização para ocidentais qualificados que se importam realmente com a África. Ele é um inimigo do desenvolvimento, sempre usando seu cargo público para dificultar que expatriados pragmáticos e de bom coração implementem ONGs ou áreas de conservação urbana. Ou ele é um intelectual formado em Oxford que se transformou num político assassino em série com o terno da Savile Row. Ele é um canibal que gosta de champanhe e cristal e sua mãe é uma rica médica curandeira que é quem manda mesmo no país. Entre os seus personagens, você deve incluir sempre a africana faminta, que anda pelos campos de refugiado quase nua e espera pela benevolência do Ocidente. Há moscas sobre a pálpebra de seus filhos e eles têm barriga d'água. Os seios dela são magros e vazios. Ela deve parecer completamente desesperada. Não pode ter um passado nem história. Tais diversões arruinam o momento dramático. Gemidos são bons. Ela nunca deve falar qualquer coisa sobre si mesma no diálogo, exceto para dizer de seu sofrimento. Indizível. Também, certifique-se de incluir uma mulher calorosa e maternal que tenha uma risada contagiante e que se preocupe com o seu bem-estar. Chame-a simplesmente de mamã. Seus filhos são todos delinquentes. Esses personagens devem pairar ao redor de seu herói, fazendo ele parecer bom. O seu herói pode ensiná-los, dar comida para eles, dar banho neles. Ele carrega muitos bebês e já viu a morte de perto. O seu herói é você, se for reportagem, ou uma bela e trágica celebridade aristocrata internacional que agora se importa com animais, se for ficção. Personagens maus do Ocidente podem ser filhos de ministros do Partido Tory, africâneres, empregados do Banco Mundial. Quando falar de exploração estrangeira da África, mencione negociantes chineses, indianos. Culpe o Ocidente pela situação da África, mas não seja muito específico. Pinceladas abrangentes do começo ao fim são boas. Evite apresentar personagens africanos rindo ou se esforçando para dar educação aos filhos ou simplesmente se virando em circunstâncias mundanas. Faça com que eles tragam à luz alguma coisa sobre a Europa ou a América na África. Personagens africanos devem ser coloridos, exóticos, extraordinários, mas vazios por dentro, sem diálogos, sem conflitos ou desfechos em suas tramas, nenhuma profundeza ou peculiaridade que confunda o caso. Descreva com detalhes seios nus. Jovens, velhos, conservados, recém-abusados, grandes, pequenos, ou genitálias mutiladas. Ou genitálias inchadas, ou qualquer tipo de genitália. E corpos mortos. Ou melhor, corpos mortos nus. E especialmente corpos mortos nus apodrecendo. Lembre-se, qualquer obra que você produzir na qual as pessoas apareçam imundas e miseráveis será considerada a verdadeira África. E você quer isso na sua jaqueta empoeirada. Não se enjoe quanto a isso. Você está tentando ajudá-los a conseguir o socorro do Ocidente. O maior tabu ao escrever sobre a África é descrever ou mostrar brancos mortos ou em sofrimento. Por outro lado, animais devem ser tratados como personagens complexos, bem desenvolvidos. Eles falam ou resmungam enquanto agitam com orgulho suas jubas, e têm nomes, ambições e desejos. Também apresentam valores familiares. Viu como os leões ensinam seus filhos? Elefantes são ternos e são boas feministas ou dignos patriarcas. Idem para os gorilas. Nunca, jamais diga algo negativo sobre elefantes ou gorilas. Elefantes podem atacar propriedade dos humanos, destruir suas colheitas e até matá-los. Sempre fique do lado do elefante. Grandes felinos falam como estudantes de escola pública. Hienas você pode ofender e apresentam um sotaque vagamente próximos aos do Oriente Médio. Quaisquer africanos pequeninos que vivam na selva ou no deserto podem ser retratados com bom humor.
A não ser que eles estejam em conflito com um elefante, ou com um chimpanzé, ou com um gorila. Nesse caso, eles são a encarnação do mal. Depois de celebridades ativistas e humanitários, preservadores ambientais são as pessoas mais importantes da África. Não ofenda nenhum deles. Você precisa que eles te convidem para o seu parque, rancho ou área de preservação de 30 mil acres, e é o único jeito de conseguir entrevistar a celebridade ativista. Várias vezes, uma capa com um preservador ambiental com aparência de herói faz milagres para as vendas. Qualquer branco bronzeado e com trajes caqui que já teve um antílope de estimação ou uma fazenda é um preservador ambiental. Alguém conservando a rica herança da África. Quando fizer uma entrevista com ele ou ela, não pergunte por quanto tem de financiamento, não pergunte quanto ele ganha com caça. Nunca pergunte quanto ele paga aos seus empregados. Os leitores vão ficar decepcionados se você não mencionar a luz na África. E o pôr do sol. O pôr do sol africano é um must. É sempre amplo e vermelho, há sempre um céu imenso. Grandes extensões vazias são de importância capital. A África é a terra dos grandes espaços vazios. Quando escrever sobre as condições da fauna e da flora, certifique-se de mencionar que a África é superpopulosa. Quando seu personagem principal estiver no deserto ou na selva vivendo com povos indígenas, qualquer um pequenino. Tudo bem mencionar que a África sofreu uma severa despopulação por causa da AIDS e da guerra. Use maiúsculas. Você também vai precisar de uma boate chamada Tropicana, onde mercenários, malvados novos ricos africanos e prostitutas e guerrilheiros e expatriados possam curtir a noite.